Bom dia a todos os amigos que nos acompanham aqui no canal da Igreja Adventista de Iguatemi. Agora de manhã estamos aqui com o pastor da igreja, o pastor Ibson, que vai nos abrilhantar hoje com a bela mensagem inspirada por Deus. Contamos com a audiência de vocês hoje. Pastor, um bom dia. Muito bom dia. Pastor, poderia nos adiantar o que vai ter na nossa programação hoje, o que o pastor preparou, inspirado por Deus, para os nossos amigos aqui, internautas? Muito bom dia você que nos acompanha ao vivo aqui pela internet. Para a gente é uma satisfação contar com a presença, a audiência de vocês. Nós estamos nos preparando para daqui a alguns instantes compartilhar a palavra de Deus, e a mensagem de hoje intitula-se A Gentileza de Cristo. Você vai ver que a gentileza é um assunto muito mais do que social, ele é espiritual. A concepção sobre a gentileza de Cristo nos amplia a visão de como podemos ser mais semelhantes a Ele em nossos relacionamentos interpessoais, e a gentileza como uma revelação da nossa relação com Jesus Cristo. O tema de hoje, a gentileza de Cristo, vai ampliar a sua visão sobre a importância de como precisamos ser como Jesus foi, gentil com as pessoas. Eu entendo que o tema é relevante e poderá fazer a diferença até mesmo na sua felicidade, pela graça de Deus. Muito bem, pastor. Já, como vocês viram, hoje a programação está especial. Contamos com vocês, tanto na audiência como aproveite esse momento e faça o trabalho missionário. Compartilhe nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Google+, e em todas as redes sociais. Contamos com vocês para que nos ajude a divulgar e assim podemos levar a palavra a todos. Obrigado, pastor. Eu aqui agradeço o privilégio de estar com vocês em todo esse empreendimento, e eu entendo que nós estamos no caminho certo e que Deus nos abençoe para que todos nós sejamos edificados pela palavra viva e eficaz de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Continua a programação, então. O tema que nós vamos abordar hoje é a gentileza de Cristo. Eu quero que você, nesse momento, através do clipe que será apresentado, que você olhe bem para Jesus. E eu espero que através da atuação do Espírito Santo, você possa pegar o pincel da palavra de Deus e pintar Jesus no quadro da sua vida. Nós vamos agora assistir esse clipe para que vocês tenham uma ideia de como precisamos estar focados em Jesus Cristo.
Queridos, nós somos espiritualmente desafiados, como adventistas do sétimo dia, neste sábado pela manhã, a pegar o pincel da palavra de Deus, que diz: olhai firmemente para Cristo Jesus, e pintar não o rosto de Cristo, mas pintar as virtudes de Cristo em nosso caráter, em nosso comportamento, que se reflita então em nossos relacionamentos. Jesus foi uma pessoa extremamente gentil. E hoje vocês verão, e eu quero que a igreja entenda isto, a gentileza, mais do que um assunto social, que tem a ver com relacionamentos interpessoais. A gentileza, biblicamente falando, é um assunto essencialmente espiritual. E na ótica bíblica, a partir da pessoa de Jesus Cristo, vocês terão uma visão muito mais ampla da gentileza como uma virtude que precisa ser espiritualmente cultivada em nossa vida no dia a dia. Nunca houve alguém mais gentil do que Cristo. Em virtude de sua gentileza, que era uma expressão do seu amor, bem como também a compaixão, a misericórdia, a sensibilidade, a empatia, a bondade, Jesus conseguia despertar o melhor das pessoas, por meio de sua gentileza. Jesus conseguia exercer uma força de atração, onde jovens, crianças, adultos, pessoas da terceira ou da melhor idade, se sentiam profundamente desejosas de estar mais perto dele. Quando nós desfrutamos da gentileza de Cristo, nós temos muita, não é pouca, muita vontade de estar mais perto dele. Como a gentileza é uma revelação da nossa conexão com Cristo. Pessoas conectadas com Cristo trazem em si o poder espiritual da gentileza. E nós queremos que nesta manhã, pela graça de Deus, tenhamos essa visão do poder da gentileza. Jesus, ele é o maior exemplo de gentileza que já existiu no mundo. Vamos ver alguns exemplos de gentileza da parte de Cristo, onde você chegará à conclusão de que ele não foi gentil, ele foi gentilíssimo. Amém? Naquela ocasião, quando Jesus esteve, no caso, com as crianças eram altamente desprezadas, não havia controle de natalidade. Trouxeram então as crianças à presença de Cristo. Os apóstolos se opuseram, eles foram indelicados ou gentis. Quando nós somos indelicados com as crianças, quando nós somos indelicados uns com os outros, quando lamentavelmente não temos uma compreensão da pessoa de Jesus Cristo, a postura dos apóstolos naquela ocasião revela que até então eles ainda não tinham uma visão plena da pessoa de Jesus Cristo. Estou falando nesta manhã para pessoas que já estão na igreja há anos e ainda não têm uma visão plena da pessoa de Jesus Cristo, e por não conhecê-lo de forma cabal, de forma cada vez mais crescente, lamentavelmente, não conseguem compreender as propostas de Cristo para a nossa vida, bem como também suas atitudes e reações. Se de repente você chega a essa conclusão, eu quero te dizer que é uma postura de humildade e de sabedoria, e de introspecção, ao fazer uma comparação com Jesus. Quando nos comparamos com Cristo, nós chegamos à seguinte conclusão: Ele é tudo aquilo que eu não sou, mas que lá no íntimo, o Espírito Santo está despertando em mim a vontade de ser. Quando os apóstolos viram a atitude surpreendente, e Jesus tem atitudes revolucionárias e surpreendentes, quando eles viram a atitude de Jesus em relação às crianças, eu entendo que a partir de então, eles nunca mais trataram seus filhos ou as crianças
como eles tratavam antes, por influência da cultura judaica, que desprezavam, na época, outras culturas também, as mulheres e as crianças. Ellen White nos revela de forma surpreendente que, em razão daquele contato de Jesus com as crianças, quando ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, aquele contato causou uma impressão e um impacto muito forte sobre aquelas crianças, a ponto de que muitas delas se tornaram discípulos de Cristo e, posteriormente, anos depois, chegaram a dar a vida por Jesus. Se tornaram mártires. E naquele momento, no contato que Jesus teve com as crianças, ele foi, mais uma vez, extremamente gentil. Por isso, mais do que gentil, Jesus foi gentilíssimo. E essa gentileza de Cristo teve sua projeção espiritual no presente, no futuro, transpôs os umbrais das limitações da existência humana e se projetou para a eternidade. Que coisa tremenda. Jesus foi gentil com pessoas excluídas pela sociedade, pessoas que não podiam nem entrar na igreja. Jesus foi extremamente gentil na igreja com uma mulher que for apanhada em adultério. Queridos, como nós tratamos as pessoas que, lamentavelmente, caem em pecado e cometem seus erros? A liderança da igreja, os teólogos, os sacerdotes, os pastores da época, pouco estavam preocupados com a salvação daquela mulher. E foram extremamente indelicados com ela. De forma diametralmente oposta, nós nos deparamos com Jesus sendo surpreendentemente gentil com uma prostituta, com uma pessoa excluída. E veja as palavras de Cristo em João capítulo 8, ele diz, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Poderia haver uma expressão de maior gentileza do que esta? Uma outra situação em que vemos que Jesus foi muito gentil com um homem que era considerado um ladrão de colarinho branco. Como tratamos as pessoas que, por força das circunstâncias ou por algum outro problema que muitas vezes desconhecemos, lamentavelmente não agem com integridade e chega ao ponto de cometer um determinado delito chamado roubo. A situação de Zaqueu. Veja como Cristo foi extremamente gentil com Zaqueu. E devido a essa gentileza de Cristo, uma pessoa excluída da sociedade judaica foi incluída no reino de Deus. Como Jesus tratava seus colegas de trabalho. Nós ficamos surpreendidos com o tratamento que Jesus deu para os apóstolos por ocasião da Santa Ceia, usando apenas uma toalha e uma bacia. Com uma bacia e uma toalha e um pouco de água, Jesus deu uma lição milenar, não só de humildade, mas também de gentileza. Veja a gentileza de Cristo em lavar os pés dos seus próprios apóstolos, o que nos perpassa o nível de gentileza de Cristo no seu relacionamento com os colegas de trabalho. Às vezes, em nosso ambiente de trabalho, é onde nós encontramos determinadas oposições, resistências, incompreensões, por pessoas que deveriam, na realidade, nos ajudar, elas tentam nos prejudicar em ambientes de trabalho. Jesus passou por isso em relação a Judas. Ele foi prejudicado por um colega de trabalho chamado, como já disse, Judas. E queridos, eu quero dizer para vocês que nos ambientes de trabalho, você não espere que tudo seja favorável, porque nem o próprio Cristo teve esse privilégio.
Então é natural que você encontre algum nível de resistência no seu ambiente de trabalho. Mas você precisa estar acima disso, superar isto e agir como Jesus agiu. Vocês concordam com isso? Mas como Jesus foi então gentil com Cristo ou com Judas em várias situações. É por isso que eu sou fascinado com a pessoa de Cristo. É por isso que eu vejo em Jesus a verdadeira expressão da religião, que é conexão com Deus e que se projeta de forma superior, surpreendente, até mesmo em nossos relacionamentos interpessoais, na dimensão de nossa vida social. Mas a base é espiritual. Como Jesus foi gentil com sua mãe. É triste quando você percebe, sabe, que alguns filhos não são gentis com seus pais. Inclusive, depois de um determinado tempo, quando saem de casa, não se comunicam com seus pais. E não tratam seus pais com gentileza. Se existe uma coisa que parte o coração de um pai e de uma mãe, é perceber que não é correspondido pelo seu filho, pela sua filha. Jesus nos dá mais um exemplo, estendido entre os céus e a terra, num madeiro de perdão, esvaindo-se em dor indescritível, preocupa-se com sua mãe e a coloca sob a guarda do seu discípulo, que maior aproximação tinha dele, João. João fazia parte de uma família de empresários na área da pesca, que tinha bom poder aquisitivo. Ele então, com muita gentileza, cuida de sua mãe através do seu apóstolo. Então nós vemos aqui, queridos, a gentileza sendo praticada com pessoas que nós, lamentavelmente, não trataríamos com tanta atenção. Vemos a gentileza sendo praticada no relacionamento familiar e também em nosso relacionamento no setor de trabalho. A gentileza, portanto, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E uma pessoa gentil, ela consegue projetar muito mais a imagem de Jesus. E se de repente você chega à conclusão de que tem sido duro, de que tem sido rude, com algumas pessoas, inclusive com o seu cônjuge, com pessoas de sua família, de seu relacionamento, por favor, que a partir de hoje haja uma mudança em tua vida. Eu não ouço um amém? Veja, por exemplo, o pensamento que eu vou ler no caso agora, que nos diz aqui o seguinte: ser gentil é tratar bem as pessoas. Eu vou projetar esse slide. Eu quero primeiro aqui ler, no caso aqui, a declaração de Ellen White sobre a pessoa de Cristo. Veja o que ela nos diz aqui, queridos. Com infalível gentileza, Jesus não falhava no que tange a gentileza e ternura. Ele se aproximava de cada forma de miséria e aflição humanas. Trabalhava não para si mesmo, mas para os outros. Era o servo de todos. Sua comida e bebida era levar esperança e ânimo a todos aqueles com quem entravam em contato. Isso está no livro Atos dos Apóstolos, na página 364. Então a gente percebe aqui que a gentileza envolve servir também ao próximo. O que é gentileza? Tratar bem as pessoas, ter predisposição para ajudar sem segundas intenções, falar bem dos outros, ser amável, educado e atencioso. Atitudes de carinho, respeito e consideração são expressões de gentileza. Amém? E queridos, Marisete Furbino disse o seguinte: na era do terceiro milênio, relacionar-se de maneira autêntica, educada, sincera, cordial, respeitável, amável, simpática, paciente, delicada, cortês, solidária, afável e gentil, tendo como pilar a empatia, a polidez e o apreço
por todos que nos rodeiam é o grande trunfo do terceiro milênio. Interessante que o que ela chama do grande trunfo do terceiro milênio, na realidade, é o grande trunfo da Bíblia desde o Antigo Testamento. Note uma coisa, no caso, interessante. Quando nós somos gentis, a nossa gentileza se projeta em nosso relacionamento com Deus, com as pessoas e até mesmo com os animais. E vocês vão ver que esta prática, ela já está no Antigo Testamento. Por favor, abra o compêndio de Deus. No livro de Êxodo, Bíblias abertas em Êxodo, capítulo 23, versículos 4 e 5. Êxodo, capítulo 23, versículos 4 e 5. O texto bíblico assim nos diz: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Então note, o texto está falando aqui de animais e de pessoas. E pessoas com quem, lamentavelmente, não se tinha um bom relacionamento. Quando diz reconduzirás, fala que você deve tratar o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo com gentileza. Versículo subsequente: se vires prostrado debaixo de sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então veja que a palavra de Deus nas entrelinhas mostra que a gentileza deve ser praticada não só com os amigos, mas também com os inimigos e com os animais deles. Por isso alguém então chegou e falou que homens de verdade são gente com os animais, são humanos com os animais. Precisamos, queridos, tratar, inclusive, os animais com gentileza. Note, por favor, o próximo slide. Aqui o que é que nós estamos vendo? Alguém dando mel para formigas. Isso aqui é um ato de gentileza. Nenhum gesto de gentileza, por menor que seja, é perdido. Se você trata animais com gentileza, espera-se que você trate seus semelhantes de forma muito mais interessante, muito mais amável, muito mais terna, muito mais gentil. É o que a palavra quer nos dizer exatamente nas entrelinhas. Então a gentileza não é um trunfo do terceiro milênio. Já estava no Antigo Testamento. Veja, por exemplo, a gentileza de Abraão com Ló. A gentileza de Abraão com aqueles 3 supostos viajantes estrangeiros, que de acordo com Gênesis capítulo 18, versículos de 1 a 15, foram tratados com muita gentileza pelo próprio Abraão. E nessa ocasião, Abraão recebeu a notificação de que ele seria pai num período de 1 ano. Veja a gentileza, por exemplo, de José. No livro de Gênesis, nós vemos como José foi tratado pelos seus irmãos, pela sua família. E qual foi o tratamento que José deu à sua família, aos seus irmãos, de acordo com Gênesis capítulo 50. Vocês estão lembrados? Por favor, Bíblias abertas em Gênesis capítulo 50. Veja como ele então, versículos 20 e 21, o texto bíblico aqui nos diz, por favor, Bíblias abertas, são palavras do próprio José, depois de ter sido maltratado, injustiçado, depois de anos. Veja a sua reação de gentileza, uma postura espiritual e uma projeção dessa virtude de Cristo em sua vida. O texto nos diz aqui, Gênesis capítulo 50, versos 20 e 21, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Queridos, quando pessoas da sua família, quando pessoas da sua igreja, quando pessoas do seu ambiente de trabalho, quando pessoas da rua onde você mora, quando pessoas da sua rede de amizades
intentam o mal contra ti. E você fica sabendo. Foi exatamente o que aconteceu com José. Porém, Deus o tornou em quê, queridos? Em bem. Para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Mais ainda, versículo 21. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José conseguiu consolar seus irmãos e falar-lhe aos corações por meio da gentileza de sua atitude semelhante à de Cristo, de sua reação de amor. Pessoas conectadas com Deus trazem em si o poder da gentileza. A gentileza é um poder espiritual que se projeta em nossos relacionamentos sociais e que tem efeitos emocionais. Pessoas que são bem tratadas, pessoas que são gentis, além de se sentirem bem, faz os outros se sentirem bem e até felizes. Sim ou não? Qual é o seu sentimento quando você é tratado de forma desinteressada com gentileza? E se há segundas intenções em sua gentileza, essa gentileza não expressa a verdadeira gentileza de Cristo. Vocês concordam com isso? Queridos, veja a gentileza, por exemplo, de Moisés. A gentileza de Moisés, em Êxodo capítulo 2, versos 16 a 22, como ele tratou as filhas de Jetro. Jetro tinha quantas filhas? 7 filhas. Os pastores, quando chegaram para dar água aos rebanhos, foram extremamente indelicados com as 7 filhas de Jetro. Nesse momento, Moisés, que se tornou conhecido pela sua mansidão, foi extremamente gentil com elas e foi muito forte com aqueles homens. Enfrentou todos aqueles homens, defendeu as 7 mulheres, deu de beber a todo o rebanho. Como resultado da sua gentileza, ele passou apenas 40 anos na casa do sogro. Vocês podem imaginar o poder da gentileza? Então, por favor, seja gentil com seus sogros. Não fale mal da sua sogra. É uma atitude muito indelicada fazer piada da sogra, quando muitas vezes a sogra é uma segunda mãe, e o sogro um paizão. Jetro foi um paizão para Moisés. Veja, por favor, um exemplo extraordinário de gentileza na parábola do bom samaritano. Por favor, Bíblias abertas no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Bíblias abertas em Lucas, capítulo 10. Vocês conhecem a parábola, mas eu quero chamar-lhes a atenção e fazer uma leitura na ótica exatamente da gentileza, de como o bom samaritano nos dá uma lição extraordinária de gentileza. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, nós encontramos aqui uma parábola que nas entrelinhas nos perpassa a importância da gentileza. Veja aqui, queridos, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia do centro de Porto Alegre para o Iguatemi. Veio a cair em mãos de alguns donos do alheio. O fato é que ele foi assaltado, espancado e ficou com muitos ferimentos. Então o que é que acontece? Versículo 31. Casualmente descia o pastor da igreja adventista, o Ibson, por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de quê? De largo. Não tenho nada com quê? Com isso. Do jeito que ele está, se eu colocar no meu carro, vai sujar o banco de trás de sangue. Além do mais, eu vou ter que levá-lo para o hospital, e isso vai ficar difícil para mim. Não fui eu quem fiz, não tenho nada a ver com isso.
falta de gentileza à semelhança de Cristo. E há pessoas religiosas que são cruéis em sua indiferença para com a necessidade dos outros. Inclusive pastores, líderes da igreja, que precisam olhar-se no espelho da palavra e fazer uma análise sobre sua vida e sobre o seu amor em relação àqueles que estão feridos. Gente, não é fácil ser adventista. Nós temos entre nós pessoas que têm sido assaltadas por demônios. Pessoas que estão feridas moral e emocionalmente por pecados que não conseguem vencer. O que você acha de uma pessoa que está dentro da igreja, vivendo e lutando em um drama pessoal com alguma tendência pecaminosa? Você pensa que essa pessoa está de boa, que essa pessoa está feliz? Só Deus sabe as lágrimas que ela tem derramado. Só Deus sabe o medo e a intensidade de sua dor. E muitas vezes, como esse sacerdote, nós passamos de largo, de longe dessas pessoas, para a gente não se contaminar. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Não critique, não censure, não condene. Se isso acontece, você tem muito que aprender com Jesus Cristo. Muito que aprender com Ele. O texto nos mostra então, a partir do versículo 32, semelhantemente, um adventista descia, note, descia por aquele lugar e vendo também passou de quê? De largo. Geralmente, a postura do líder espiritual é reproduzida pelos membros da igreja. Lamentavelmente. Mas havia alguém que não era da igreja, que não fazia parte da igreja. E essa pessoa era exatamente o bom samaritano. E veja como ele foi extremamente gentil. A palavra nos mostra, queridos, que diante da postura dele, Jesus nos dá um conselho. Por favor, versículos 36 e 37. Qual destes três te parece ter sido o mais gentil, o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Quem te parece? Respondeu-lhe o intérprete da lei. O que usou de quê? De misericórdia, de gentileza para com ele. Então lhe disse, vá e procede tu de igual modo. Esta, de fato, é a mensagem de Jesus para você nesta manhã. Seja como um bom samaritano. Vá e proceda de igual modo. Ajudar aqueles que precisam é um ato de gentileza. Vir ao sábado à igreja e trazer 1 quilo de alimento é um ato de gentileza. Ajudar de repente alguém que está passando por uma fase difícil é um ato de gentileza. E queridos, eu tenho visto muitos atos de gentileza sendo praticados por membros anônimos dessa igreja. Pessoas que não vêm nem aqui à frente, que estão sentadas quietinhas nos bancos da igreja, mas que são extremamente gentis e são empáticas e sensíveis às necessidades dos outros. Eu me sensibilizo quando eu penso na atitude de gentileza de alguns de vocês. Eu tive, por exemplo, algumas pessoas dessa igreja que, devido à minha situação em relação ao Parkinson, na hora do batismo, essas pessoas se predispuseram a tirar os meus sapatos. Um ato de humildade e de gentileza que me sensibilizou. E eu me lembro que essas pessoas inclinadas fizeram isso e eu agradeci. E graças a Deus ainda estou podendo tirar os sapatos. Mas o fato é que para você ser gentil, muitas vezes você tem que ser humilde. E são pessoas de projeção fora desta igreja, que aqui são servos e se tornam semelhantes a Cristo. Sabe, coisas lindas de pessoas que têm atravessado madrugadas. Nós temos aqui, sabe, se eu for citar os nomes, eu corro o risco de ser injusto com alguns, mas são muitos, eu me lembro e fico sensibilizado. São pequenos gestos de gentileza que tornaram essas pessoas mais semelhantes a Cristo.
E nós estamos diante de uma igreja que está numa crescente, sabe, no amor de Cristo e na prática da gentileza. E gentileza gera gentileza. Isso faz com que eu sinta saudades de vocês. Quando eu retornei agora das férias, eu confesso, sem demagogia, Deus é testemunha de minhas palavras, da saudade que senti de vocês. Desde quando saí, doido para retornar, acompanhando tudo o que estava acontecendo na igreja à distância, inclusive assistindo aos cultos do sábado pela internet, para saber o que estava acontecendo nesta amada igreja. E queridos, quando pisei aqui, no solo gaúcho, me senti feliz. E para mim, na realidade, férias é estar aqui com vocês. Porque eu me deparo diante de pessoas que estão crescendo em Cristo, em amor e gentileza. Louvado seja o Senhor por isto. Amém? Pela sua graça e pelo seu poder. Eu quero nesse momento chamar a atenção de vocês para um texto surpreendente. Quando Paulo foi tratado com gentileza por bárbaros. Você conhece esse texto? Por favor, abra o compêndio de Deus. Descubra coisas maravilhosas na Bíblia que estão sendo reveladas nesta manhã. Por favor, livro de Atos, capítulo 28, versículos 1 e 2. Vocês vão ver bárbaros sendo gentis, coisa de Deus em seus corações. Por favor, Atos capítulo 28. E vocês vão chegar à conclusão de que uma vez que os bárbaros foram gentis, nós também podemos ser cada vez mais parecidos com Cristo. E o que Cristo deseja é que nós sejamos gentis uns com os outros como Ele é com a gente. Atos capítulo 28, versículos 1 e 2. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava o que, queridos? Malta. Os bárbaros trataram com singular humanidade. Por favor, releia o texto. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Singular humanidade é sinônimo de quê? Gentileza. O que o Espírito Santo não faz? E continuando o texto nos diz, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, quem esses bárbaros acolheram? Paulo? Acolheram soldados romanos e presidiários. Vejam as pessoas que foram tratadas com singular humanidade, com cortesia, com delicadeza, com amor, com empatia, com gentileza pelos bárbaros. Então o que é que acontece? Nos versículos 7 em diante nos mostra o que aconteceu. Note, perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha. O homem principal da ilha era o bárbaro Mó, ou seja, era o governador da ilha, era o chefão, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. A hospitalidade, a forma como recebemos as pessoas, expressa o nosso nível de gentileza. Como eu fui recebido por algumas pessoas aqui desta igreja? Com gentileza, com carinho, com amor. Faz um bem extraordinário. Assim também eles se sentiram muito bem, inclusive Paulo, que recebeu esta gentileza de um bárbaro chamado Públio. Versículo 8. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, nos despediram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que lhes era necessário. Que relação extraordinária, que clima social no relacionamento entre bárbaros, soldados romanos,
presidiários e a figura do apóstolo Paulo. Não foi Paulo que, em primeira instância, foi gentil com eles. Eles foram gentis com Paulo. E gentileza gera o que, queridos? Gentileza. Gentileza gera cura. Pessoas que foram curadas como resultado da gentileza. Agradecimentos, honrarias que foram prestadas. Esse nível de relacionamento podemos ter ou não aqui na igreja do Iguatemi. Sim ou não? O que Jesus deseja é que nós sejamos gentis uns com os outros. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Mas a palavra de Deus diz que é possível. Não podemos ser analisados por atos isolados. Mas nós precisamos entender que a gentileza é uma expressão de nossa espiritualidade. Queridos, eu quero ler com vocês alguns textos e eu vou pedir que as pessoas abram a Bíblia em virtude do tempo. Quando falta gentileza ao falar com as pessoas. Alguém pode ler Provérbios 12, versículo 18? Quem que pode ler para a gente? Provérbios 12, 18. Na minha ala aqui à direita. Quem pode ler, por gentileza? Sim, por favor. Provérbios 12, 18. Quem pode ler Provérbios 16, 24? Pode ler para a gente, por favor? Paulo, 16, 24. Alguém pode ler Romanos 12, 10? Aqui na minha ala esquerda. Pastor Fábio, pode ler, por favor, Romanos, capítulo 12, versículo 10. Quem pode ler 1 Pedro, capítulo 4, verso 8? Pode ler para a gente, por favor, 1 Pedro 4, verso 8. E o último texto, eu quero ler com vocês. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 4 a 6. Por favor. Provérbios, fique em pé e leia a palavra. Pontas de espada. A língua dos sábios é saúde. Dá para repetir, Tossim, por favor? O texto fala sobre pontas de espada. Queridos, vocês sabem o que esse texto está querendo dizer? Pontas de espada. Você tem noção do que esse texto está querendo dizer? Eu tenho aqui uma espada. Pessoas que conversam com você e a língua são como o quê? Pontas de espada. Agora imagine você conversando com alguém e a pessoa te tocando com a ponta da espada. Incomoda ou não incomoda? E a nossa língua se torna pontas de espada quando nós conversamos com o outro e tentamos culpar o outro. Tentamos falar coisas para ferir a alma do outro, para que ele não se sinta bem. Isso é um ato de indelicadeza. Aí você quer que eu acredite na grandeza de Jesus em tua vida? Você que de repente, usa da língua como pontas de espada para prejudicar um colega de trabalho, um irmão da igreja. Isso é pontas de espada, gente. Sim ou não? E se alguém fala mal de outra pessoa para você, quando ele tiver a oportunidade, ele vai falar de você para as outras pessoas. Isso não pode existir em uma comunidade de amor. Línguas como pontas de espadas. Se existe uma espada que tem que existir entre nós, é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Mas vejamos uma situação diametralmente oposta. O próximo texto do livro de Provérbios, por gentileza. Eu quero chamar aqui o guia a mim, por gentileza. O texto nos fala que palavras agradáveis
são como o quê? Você poderia fazer a gentileza de dar para sua esposa melzinho na boca dela? Pode fazer isso? É isso que a Bíblia está querendo dizer. Palavras de amor, palavras que edificam. Nós somos orientados pelo Espírito de profecia a não falar coisas negativas, porque quando nós falamos coisas negativas, nós estamos propagando o poder do diabo. Você, Mimi, que vai dar para ele ou ele que vai dar para você? Isso aqui é gentileza. Agora retribui, né? São como mel dado na boca. Isso é gentileza. E vocês fazem isso muitas vezes. E Deus seja louvado por isso. Mas a palavra também nos fala, queridos. Aqui, no texto de Romanos capítulo 12, versículo 10, o seguinte. Quem pode ler para a gente? Romanos 12, 10, o que diz, pastor Fábio? Amai-vos cordialmente. Esse amor é perfeito? Não, não é perfeito. Mas ele é verdadeiro. Esse amor é usado pelo Espírito Santo para despertar em nós arrependimento. Amor verdadeiro, ainda que não seja perfeito. E diz: preferi-vos em honra uns aos outros. Quando somos movidos pelo amor de Cristo, nós honramos o outro. Nós não o desonramos diante dos outros, mas nós o honramos. E esse clima deve imperar entre nós, pela sua graça e o seu poder. Veja o que Pedro, que cometeu os seus erros, nos afirma na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8. O que é que diz Pedro? Amem sinceramente uns aos outros. Estava acontecendo um problema na igreja. Pessoas que não estavam se amando de forma sincera. Veja, por favor, o que nos diz aqui 2 Coríntios. Agora todos abram a palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6. E eu proponho que você sublinhe esse texto. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Diz assim: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. No amor não fingido. Queridos, em certa ocasião, eu me deparei diante de uma situação em que, depois de muito tempo, eu tive que falar sério. Não é que eu não falei sério as outras ocasiões, mas foi um momento muito tenso. No final da conversa, me foi feito um apelo: pastor, perdoe. E a minha resposta foi a seguinte: no amor existe verdade e perdão. No momento, no meu coração, há verdade, mas não há perdão. E eu assumo publicamente que não estou em condições de perdoar. Pode ser que pela graça de Cristo, eu perdoe daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, ou nunca perdoe. Mas saiba de uma coisa: quando eu perdoar, é de verdade. Eu não quero agora concluir o diálogo e apertar na mão e dar tapinha nas costas, se não for verdade. Queridos, nunca, e Deus é testemunha, eu uso pessoas como meio para alcançar um fim. No momento que eu abraço e que eu beijo, é de coração. O cristão ele precisa ser sincero, precisa ser educado, cortês e verdadeiro. Isso é bíblico. A palavra nos diz em 1 João no capítulo 4, que devemos amar não só de palavra e de boca, mas de fato e de verdade. Então disse: no momento existe verdade.
Eu vou apertar a mão e vou abraçar, mas não significa que há perdão. E quando houver o perdão, será transmitido pelos fatos. Amar de fato e de verdade. No outro dia, eu senti a graça de Cristo, a atuação do Espírito Santo. E aí eu mandei para o Marcos Enoque um torpedo. Apelo feito, perdão concedido. Perdão concedido de fato e de verdade. E você não notificou a pessoa? Não preciso. Pelos seus frutos os conhecereis. Nós precisamos ser um povo íntegro, transparente e verdadeiro. Imagine a seguinte situação. Você chega num lugar onde alguém no seu setor de trabalho vira a cara para você. Você percebe que não é persona grata. Você percebe que se você se aproximar da pessoa, você vai estar incomodando-a. Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu com vocês? Comigo várias vezes. Quando eu percebo isso, eu fico, no caso, na minha. Fico na minha. Aí depois você conversa com a pessoa e a pessoa diz assim, não, de forma nenhuma. Imagina, não tenho nada contra você. Queridos, isso é amor fingido. Vocês estão entendendo? A postura de um cristão é a seguinte, olha, eu realmente não estou legal contigo. Sei que estou errado. Me perdoe, isso com delicadeza. Eu preciso orar, mas eu ainda não estou bem contigo. E lamentavelmente não estou conseguindo vencer. Mas eu entendo que pela graça de Cristo, eu vou conseguir. E quando isso acontecer, pode ficar certo que eu vou te procurar. Vou te abraçar e vai ser de coração e de verdade. Aí você pode confiar. A pior coisa é quando nos relacionamentos você não acredita nas pessoas. Por causa do amor fingido. Então Paulo apela aqui em 2 Coríntios que o nosso amor não seja fingido. Vocês entendem o que é isso? Isso é coisa séria. Envolve crescimento espiritual, envolve salvação, envolve perdão. Por isso que temos que estar focados em Cristo e o nosso modelo deve ser Cristo. E nos momentos difíceis não é a igreja que nos socorre, é Ele que nos socorre. E muitas vezes estamos perdidos dentro da igreja, sofrendo, passando por situações difíceis, e ninguém é pela gente, mas Jesus é sempre conosco. Vocês entendem o que é isso? Ele nunca deixa de ser gentil conosco. Na realidade, Ele é gentilíssimo conosco. Por isso podemos nos aproximar dEle e abraçá-lo. Por isso podemos entender que o tratamento de Cristo não depende de quem somos ou do que fazemos. Que mesmo imperfeitos, somos agraciados com sua compreensão e com seu auxílio. Jesus sempre, queridos, vai nos tratar muito bem. Pode passar. Eu quero que vocês entendam que tratar bem aos outros é uma questão espiritual. Não vem me dizer que você é um santo se você não trata as pessoas bem. De repente, moralmente, você não mata, não adultera, não rouba, mas você fala mal com as pessoas e trata mal as pessoas. Entenda com humildade. Não se fira com minhas palavras, mas você precisa crescer muito em Jesus Cristo. Queridos, que nós entendamos essa proposta do Evangelho na pessoa de Jesus. E que possamos ouvir Jesus apelando ao nosso coração, para que a gente ame como Ele amou, para que a gente viva como Ele viveu, para que a gente fale como Ele falou, para que a gente seja terno, como Ele tem sido conosco. A ternura de Jesus me encanta. Nós precisamos de uma igreja mais semelhante a Cristo. De uma igreja que tenha humildade de ouvir uma palavra como esta, da mensagem de hoje. E entender que precisa se aproximar de Jesus. Que precisa contemplar mais a Cristo. E se você me pergunta, pastor, como ser uma pessoa gentil? Se você me faz essa pergunta, pode passar, por favor?
Como ser uma pessoa gentil? Eu vou te dizer, queridos, que o sofrimento pode ser evitado quando somos como Cristo. E a única forma de sermos como Jesus é contemplando-o. Contemple a Cristo, olhe para Cristo, pense em Cristo, fale com Cristo, fale mais sobre Cristo, se aproxime de Cristo, ame a Cristo, admire a Cristo, imite a Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Deus seja grandemente louvado, para que nós sejamos homens e mulheres mais semelhantes a Cristo, onde o amor de Cristo se manifesta através de nossas palavras e atos de bondade, de compreensão, de compaixão, de misericórdia, de bondade. Que Deus nos ajude para que, como um corpo, o pastor e a igreja do Iguatemi tenha como marca registrada a gentileza de Jesus em seu caráter. Que Deus os abençoe. Eu quero convidá-lo nesse momento a ficar em pé para a oração. E quero orar com você para que juntos cresçamos na virtude de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nesse momento te vem à mente momentos em que você foi indelicado, foi duro com alguém, se você sentir o amor de Cristo pulsando em teu coração, de forma sincera, não fingida, procure o seu irmão. Demonstre sua limitação com humildade, com sinceridade, e que sejamos nesta manhã edificados nesta visão espiritual da importância da gentileza de Cristo. Oremos. Querido Deus e Pai, queremos neste momento ser abraçados pelo Senhor. Queremos neste instante sermos agraciados com o derramamento do Teu Espírito em nossos corações, produzindo de forma verdadeira e efetiva as virtudes de Jesus, entre elas a sua gentileza. Pai, o que a gentileza de Cristo fez na vida das pessoas que entraram em contato com Ele, Senhor. Jesus despertou em cada uma delas o melhor que podia, que fazia parte da sua semelhança. Essas pessoas sentiram muita vontade de estarem mais próximas de Cristo, porque foram bem tratadas por Ele. Ele tratava as pessoas com educação, com atenção, com compaixão, com misericórdia, com bondade, com sensibilidade, com ternura. Assim, a sua gentileza era infalível, como nos revela o Espírito de profecia. Querido Pai, aqui está um assunto extremamente pessoal e prático. Sabemos que ser gentil é algo que tem a ver com a nossa decisão pessoal. Por favor, ajude-nos no silêncio da nossa alma, Senhor, a tomarmos uma decisão indeclinável de sermos mais semelhantes a Cristo nos nossos relacionamentos interpessoais. Que a gentileza de Jesus seja reproduzida em nossa vida pelo Espírito e pela palavra, como resultado da comunhão, da conexão, da contemplação de Cristo durante muitos momentos no nosso dia a dia. Pai, eu chego à conclusão de que tudo o que precisamos é contemplar a Jesus. E uma vez que o contemplemos, o seu caráter será reproduzido em nós. E seremos como Ele, nas nossas palavras, nas nossas ações e nas nossas atitudes. Querido Deus, que não amemos as coisas, mas amemos as pessoas. E quando somos gentis, nós amamos as pessoas e não as coisas. Inclusive coisas religiosas. Que Jesus esteja acima de tudo e de todos, e que Ele seja tudo em cada um de nós.
nós pedimos que nos ajudes a ter essa experiência de amor, de fé com a pessoa de Jesus Cristo. E como resultado, que sejamos cristãos íntegros, plenos, saudáveis, equilibrados, radiantes, vibrantes, felizes, pelos méritos da cruz, que triunfa em nosso ser, em nosso coração, gerando salvação, gerando paz, gerando alegria, gerando otimismo e perspectiva positiva do futuro. Nós te pedimos, Pai, que ajude-nos a vibrar com a igreja, com a tua palavra, com os teus mandamentos, com as tuas mensagens, por causa de Jesus Cristo. Que Jesus seja real em nossa vida. É a nossa oração, Senhor. Aos teus pés derramamos os nossos pecados, os nossos problemas, os nossos caprichos pessoais, as nossas vaidades, os nossos orgulhos. Derramamos aos teus pés, mas também derramamos aos teus pés um pedido. Faças em cada um de nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Em Cristo Jesus, Senhor, que sejamos agora radiantes pelo poder de Cristo atuando em nosso coração e nossa mente. É o que nós te pedimos, no poder do Espírito Santo e pelos méritos da cruz. Amém. Amados, que sejamos agraciados com a alegria da salvação, que demonstremos uns para os outros amor fraternal de forma intensa, nos abraçando e desejando um feliz sábado uns aos outros. Esse é um momento lindo em que nós nos confraternizamos e louvamos ao Senhor, porque o sábado é um dia de alegria, que Ele contagie o teu coração e possa fazer a diferença em teu estado de espírito. Deus nos deu um dia da semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador, estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor. Esse dia tão precioso, dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada, por toda a eternidade, exaltaremos seu amor.
O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, dia de canção e poesia. Tempo abençoado, tempo tão sagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Eu achei gráfico, né? Os amigos que nos acompanham aqui,